Nos primórdios dos quadrinhos, os super-heróis eram retratados como personagens quase que perfeitos. Eles passavam a sensação de nobreza e heroísmo através de sua aparência e seus atos. Entretanto, isso acabou mudando no distante ano de 1962, quando o Incrível Hulk surgiu e veio para quebrar esse paradigma, fazendo com que leitores de todas as idades conhecessem a trágica história do Homem e do Monstro. Nesse vídeo você conhecerá as primeiras representações desse personagem, além de conhecer um pouco mais da sua personalidade e psique tão destruída. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, a primeira aparição do personagem ocorreu em maio de 1962, justamente na primeira edição de O Incrível Hulk. Vale ressaltar que Stan Lee e Jack Kirby buscaram a inspiração para criar o Hulk em várias outras fontes, sendo a principal delas o livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, publicado em 1886. A história do livro se passa em Londres e gira em torno de dois personagens principais, o respeitável Dr. Henry Jekyll e o cruel Sr. Edward Hyde. O personagem do Dr. Jekyll, ele é um médico cientista, conhecido por sua reputação impecável e respeitável na sociedade vitoriana. Ele é obcecado por separar o bem e o mal na natureza humana e acredita que cada indivíduo possui duas naturezas opostas lutando dentro de si. Movido por essa crença, o Dr. Jekyll desenvolve uma poção experimental que o transforma em Edward Hyde, uma figura grotesca e maligna. Enquanto Jekyll representa o lado nobre e virtuoso, Hyde personifica o mal reprimido e o lado sombrio do bom doutor. À medida que a história avança, a dualidade entre Jekyll e Hyde se torna cada vez mais intensa e incontrolável, até um ponto em que Jekyll percebe que a transformação para Hyde ocorre involuntariamente, o que deixa angustiado e temeroso pelos crimes cometidos pelo Hyde. O livro se tornou rapidamente um sucesso e levantou questões sobre moralidades e limites éticos da ciência, além de explorar as consequências psicológicas e emocionais de se lidar com as nossas dualidades internas. Essa dualidade também foi incorporada no personagem do Hulk, com a persona pacífica do Bruce Banner, contrastando com a personificação do monstro que salvou e, ao mesmo tempo, destruiu a sua vida. Antes de conhecer a história original do Hulk, é necessário conhecermos a conturbada infância de Bruce Banner. O nome completo dele, na verdade, é Robert Bruce Banner, e ele era filho do Dr. Brian Banner, um cientista especializado em física atômica. No entanto, enquanto Rebecca, a mãe de Bruce, amava e cuidava do seu filho, o Dr. Brian nutria um ciúme doentio por ele, se sentindo ameaçado pois ele pensava que sua esposa amava mais a seu filho do que a ele mesmo. Além disso, Brian acreditava que sua pesquisa em radiação havia gerado um filho mutante, e que Bruce, na verdade, era um monstro radioativo. Um filho gerado, na verdade, pela radiação que ele tanto estudava. Isso, claro, acabou alimentando ainda mais uma raiva por Bruce, a ponto dele partir para a agressão contra seu próprio filho, e até mesmo agredir sua esposa Rebecca, que estava tentando proteger seu filho. A tragédia atingiu a família quando, em um ataque de fúria, Brian acabou matando Rebecca, e após esse caso ele acabou sendo internado em uma instituição psiquiátrica. Bruce então acabou sendo criado com amor e cuidado por sua tia Susan Banner, que assumiu o papel de mãe e educadora do jovem, que desde criança era intelectualmente talentoso. Após anos de tratamento, os médicos consideraram que Brian estava apto para deixar o hospital psiquiátrico e voltar à sociedade. Relutantemente, Bruce permitiu que seu pai voltasse para casa por um curto período de tempo, para tentar fazer as pazes com seu pai. No entanto, o comportamento estranho de Brian acabou causando tensão entre eles, culminando em uma discussão entre os dois, onde Brian culpou Bruce pela sua própria insanidade e pela morte de sua mãe. Em um certo dia, depois que seu pai o atacou, Bruce partiu de sua casa e saiu para visitar o túmulo de sua mãe. Porém, seu pai o acabou seguindo até o cemitério e começou a ofender Bruce,
chamando de mutante e de monstro. Quando os dois já estavam no cemitério, um confronto físico acabou começando, com Brian derrubando seu filho Bruce com um Surge, que enquanto estava no chão acabou empurrando seu pai para trás, e por ironia do destino, Brian bateu a cabeça na lápide de sua mulher e morreu ali mesmo. Esse evento traumático, somado ao abuso sofrido na infância, desencadeou um transtorno dissociativo de identidade em Bruce, que o levou a reprimir essas memórias dolorosas, fazendo com que Bruce acreditasse que naquela noite, seu pai na verdade tinha morrido por conta de uma tentativa de assalto. Bruce acabou seguindo em frente com sua vida, alcançando um doutorado em física nuclear. No entanto, encontrar financiamento para seus projetos científicos foi difícil, levando-o a trabalhar em uma instalação de pesquisa nuclear do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no Novo México. Foi nesse lugar que ele conheceu o general Thaddeus Ross e sua filha Beth Ross, por quem acabou desenvolvendo sentimentos amorosos. Porém, foi nesse ambiente que Bruce projetou a bomba gama, uma arma que, como você pode imaginar, produz uma alta emissão de radiação gama. Essa trajetória complexa e dolorosa moldou o homem que Bruce Banner se tornou, preparando o terreno para as transformações que o levariam a se tornar o monstro que ficaria conhecido como Hulk. Indo finalmente para o evento que mudaria a vida de Bruce para sempre. Esse evento ocorreu no dia do primeiro teste da detonação da bomba gama, onde Banner estava presente no local quando notou que um civil havia violado o perímetro da área restrita de segurança. Preocupado com a segurança do indivíduo, ele pediu a seu colega Eagle Starks que atrasasse a contagem regressiva, permitindo-lhe tentar levar o civil para um local seguro. No entanto, o que Banner não sabia era que seu companheiro era um agente soviético, secretamente agindo para sabotar o projeto. Em vez de ajudar, Eagle na verdade escolheu não fazer nada, confiante de que a explosão da bomba gama seria fatal para Banner, pondo um fim ao projeto de uma vez por todas. Chegando ao local, Banner encontrou o adolescente chamado Rick Jones, e para salvá-lo da morte certa, ele jogou o garoto em uma trincheira para protegê-lo. Infelizmente, Banner não conseguiu sair a tempo, e acabou sendo exposto a uma quantidade letal de radiação gama. Após ser atingido pela explosão, ele é levado pelo jovem Rick de volta à base, onde milagrosamente consegue sobreviver. Após acordar nas instalações militares, ele está totalmente recuperado do acidente. Porém, ao cair da noite, ele se transforma em uma criatura deformada e musculosa. A criatura agora é chamada de Hulk, e descobre que é mais forte do que qualquer um, e que nem mesmo as armas humanas podem feri-lo. Ele então passou a ser uma criatura orgulhosa, desprezando qualquer um que seja inferior a ele, e tratando a maioria dos humanos como meros insetos. Stan Lee queria que Hulk fosse semelhante ao famoso monstro de Frankenstein. Assim, a pele cinza e a aparência do Hulk inicialmente pretendia evocar essa associação do Hulk com o famoso monstro clássico da literatura. Entretanto, isso acabou durando apenas por uma edição, principalmente por conta das limitações técnicas na impressão em cores daquela época, que faziam com que a cor cinza apresentasse inconsistências, fazendo com que o personagem muitas vezes parecesse verde ou até mesmo branco. Para resolver esse problema, Stan Lee e a equipe criativa decidiram mudar a cor do Hulk para verde, na segunda edição da revista. A cor verde acabou sendo um acidente infeliz, pois, como sabemos, ela se destaca melhor na impressão e se tornou a cor icônica do personagem. Além disso, a tonalidade verde simboliza melhor o aspecto do monstro e da mutação do Hulk, contribuindo para sua identidade visual única, que pode ser reconhecida por qualquer um até hoje. Uma das principais características de Hulk é a dualidade entre Bruce Banner e a criatura verde. Banner geralmente é representado como um homem gentil, inteligente e pacífico, enquanto Hulk representa a manifestação da raiva e da impulsividade reprimidas do cientista. Essa dualidade cria conflitos internos constantes na vida de Banner, já que ele luta para controlar constantemente o monstro dentro de si. Porém, dentro do transtorno dissociativo de identidade de Bruce Banner, não existe só uma manifestação do Hulk.
pois várias personalidades distintas se manifestam como diferentes versões dessa criatura, com cada um desses Hulks tendo características únicas que refletem aspectos específicos da mente quebrada de Bruce Banner. Embora Hulk fosse uma força incrivelmente poderosa, Stan Lee sempre o retratou como um ser atormentado, lutando para controlar sua raiva e encontrar seu lugar no mundo. Foi no ano de 1963 que tivemos finalmente um ponto de virada na história do personagem, onde ele é manipulado pelo deus da trapaça Loki e acaba causando um desastre que quase resulta na morte de inocentes. Isso acaba atraindo a atenção de vários heróis, que decidem se unir para deter de uma vez por todas o gigante Esmeralda. Esses eram o invencível Homem de Ferro, que na época usava uma armadura dourada, o poderoso Thor, filho de Odin e irmão de Loki, e por fim, Homem-Formiga e a Vespa, uma dupla que, apesar do seu tamanho, eram especialistas no que faziam. Juntos eles foram ao encontro do Hulk, e só depois de um longo confronto, descobriram que Loki era o verdadeiro vilão da história. No final da história, eles decidem se unir para não só acabar com Loki, como também qualquer outro vilão que ameaçasse a vida na Terra, surgindo assim aqueles que ficariam conhecidos como Vingadores. Infelizmente, o Hulk abandonaria essa formação da equipe, por não se sentir tão confortável ao lado desses novos companheiros. Entretanto, como bem sabemos, o Hulk se tornou um dos membros mais icônicos dos Vingadores, sendo um dos membros que representam a essência da equipe como um todo. Agora que eu já contei a origem de Bruce e do monstro, é hora de contar a real história por trás da origem desses dois. Mas antes disso, vale lembrar que dentro das histórias em quadrinhos, sabemos que aquele que está acima de todos é frequentemente associado a uma representação do criador do universo Marvel. Ele é visto como a personificação do escritor, artista ou mente criativa por trás das aventuras dos personagens. Em contrapartida a ele, existe uma outra entidade cósmica, obscura e malévola, que representa a personificação do mal e da destruição do universo Marvel. Esse é aquele que está abaixo de todos, um ser que habita o reino sombrio e desconhecido, recluso em uma esfera de influência onde suas forças sinistras se manifestam. Ele reside no ponto mais baixo da realidade, chamada de lugar inferior, no qual ele é governante supremo. Essa entidade foi selada e exilada do resto do multiverso, através das portas verdes metafísicas. Porém, ele conseguiu se manifestar em outras realidades, através do Gama Extremo, que é a terceira forma mutagênica da radiação gama. Em histórias recentes, foi revelado que quando Bruce Banner foi vítima da bomba gama, ele abriu uma porta verde e foi fundido com o poder daquele que está abaixo de todos, tornando-se assim um Hulk, o que o torna meio que um avatar daquele que está abaixo de todos, estabelecendo assim uma conexão eterna entre eles e adicionando mais camadas na história do homem e do monstro. Ao longo dos anos, o personagem do Hulk passou por várias mudanças e evoluções. Em algumas histórias, ele foi retratado como uma figura trágica, atormentada por sua natureza incontrolável. Enquanto em outras histórias, ele foi mostrado como um herói benevolente e membro dos poderosos Vingadores. Inclusive, ele também já foi fundador de outras equipes, como os Defensores, além de já ter dominado seu próprio planeta. Isso prova que esse personagem não é só resumido apenas a um ser movido pela raiva ou pela força bruta, pois com o passar do tempo sua jornada foi ficando cada vez mais complexa, indo além de batalhas físicas contra vilões ou monstros e mergulhando nas profundezas da psique humana, explorando temas de redenção, perdão e solidão. A convivência com seus Hulks internos ensinou Bruce Banner a abraçar suas fraquezas e a aceitar suas múltiplas faces, fazendo com que ele às vezes reflita se não seria ele o próprio monstro da história. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais!